Olá, amigas! Sejam bem-vindas ao Vida Lowcast. Eu sou Caroline Galli, psiquiatra forense, e serei a host desse programa. A minha missão é te conduzir e te colocar na conversa do nosso grupo. Estou junto da Andréia Maluta, Cláudia Carione e Tereza Cristina Scheidauer, todas médicas psiquiatras, e nós resolvemos abrir o que rola no nosso grupo de mensagens e trazer à tona como nós estamos vivendo essa vida louca. Vamos trazer direto o celular aqui para a mesa, nossas angústias, nossas dores e as delícias de cuidar da saúde mental alheia, enquanto estamos cuidando da nossa própria vida. O Vida Loucast te convida a pensar de uma forma humanizada sobre a vida louca de quem cuida, mas também precisa ser cuidado. Esse é o episódio de número 3 e ao final dele você vai perceber que não está sozinha, vivendo essa vida louca e que é possível sim viver de uma forma mais leve, que não dá para equilibrar todos os pratos sempre, que a vida não é perfeita, mas ela pode sim ser bem vivida. Sejam bem-vindas! Oi, amiga! Oi. Oiê. A mais um encontrinho nosso. E hoje vamos colocar uma lenha na fogueira. A vida estava o quê? Muito tranquila, a gente pensou, por que não falar de política, não é mesmo? Vamos falar política, só que não. Qual o assunto que nos toca, que nos toma? A questão da polarização. O que significa polarização? É a concentração em extremos opostos. Importante falar que a gente não vai falar hoje de transtorno bipolar, que também tem os dois polos extremos opostos, mas dessa questão referente à polarização envolvendo agora, nos últimos meses, a questão política, que também é algo super importante para a nossa vida em sociedade. E o que isso repercutiu na nossa vida social e nos nossos relacionamentos? Quem que ainda não brigou com nenhum familiar ou amigo, né, por causa de política? Quem aí? Levanta a mão. Quem que não deu unfollow na rede social, não tretou com ninguém? Acho que todo mundo, né? Assim, tipo, parar de seguir pessoal da família, sair de grupo, já faz tempo, desde a eleição da outras eleições. Da outra lá. Isso não é novo? Não é novo, não é novo. E aí? Mas penso que hoje a ideia, falta de maturidade, admito. É a gente trazer o convite à reflexão sobre isso, né? Porque eu fiquei, né, quando a gente conversou sobre a pauta, fiquei pensando que quando a gente fala de política, a gente sempre fala muito, assim, dos representantes, né? Dos políticos, de quem está na frente, quem está na campanha, quem está exposto. E aí, como se a gente não fizesse parte desse movimento político, né? De quem coloca as pessoas lá, de chamar, às vezes, o candidato de intolerante, quando a gente não olha para as nossas próprias intolerâncias, né? Ou de preconceituoso, ou de libertário, ou de sei lá o quê, né? Independente do lado aí. Como se a gente também não tivesse as nossas questões, inclusive sobre o assunto da política. Então, super necessário, a gente está inserido nesse meio, a gente tem que estar atento e vivendo isso, né? As repercussões vão ser vividas por todos, então a gente tem que estar dentro disso. Mas não necessariamente polarizado, né? Eu acho que a gente não vê como cada um de nós alimenta isso, né? Penso. Sim, o candidato X é intolerante, mas e você tolera a opinião do seu coleguinha? Que vota no intolerante? Ou no outro, né? E eu acho que essas coisas aparecem muito nesse momento também, né? Eleições traz à tona o assunto e logo as emoções, né? Os afetos de cada um, assim. A gente vê que depois que passa a eleição, para a maioria das pessoas isso arrefece, assim, né? As pessoas não esquecem, parece, do tema, assim, não, né? são as eleições, são as questões das pessoas. Ou não, porque o Natal está chegando. E aí, Bom, como que vai ser o encontro da né? família? Depois das brigas e discussões no grupinho da rede social. Então, por exemplo, no psicodrama, né, que eu sou psicoterapeuta nessa área, se for trabalhar em grupo, o tema inicial da terapia pode ser, né, essa questão da polarização, enfim, e quando termina a sessão da psicoterapia em grupo, fica bem claro que não era aquilo, que as questões do grupo eram outras. Sim. Então, a polarização, a política, nada mais é, assim, pelo menos se a gente for
pensar no viés psicodramático, assim, é algo que está ali mascarando o que realmente está acontecendo O com a problema pessoa, Isso. né? Que a pessoa está frustrada, não está com o emprego dela, está frustrada com o relacionamento, não tem coragem de sair da vida de mudar, ou tá assim, a vida não está como ela está gostando, então encontra no discurso de ódio essa coisa que a gente falou no episódio anterior, que é o surtar, botar para fora, só que às vezes o botar para fora fica meio enviesado, fica um botar para fora errado, que fica o que seria até uma questão mais patológica, e daí vira esse ódio, essa polarização, de não aceitar a ideia do outro, às vezes por questões de não se aceitar mesmo, né? Então, E em o terapia fato de grupo fica bem claro isso. Quando bota pra fora, encontra o outro também, né? A impressão que dá de algumas pessoas também é que se eu postar, daí, me alivia. Sim, mas esse post encontra quem do outro Que lado. também tá com as suas questões. E como às vezes parece só uma coisa de catarse, assim, de jogar pra fora e de não olhar, né? De também ser uma forma de... E fechou todas, duas pessoas estão frustradas e estão com raiva de alguma coisa e encontram ali na polarização com um tema política para começar a guerra, né? E eu acho que, eu não sei, o que eu estava falando justamente assim, eu acho que são essas pessoas que, depois, não sei, uma impressão minha, né, que depois que acaba as eleições, elas voltam para o sofá, entendeu? E aí outras questões aparecem, elas não estavam necessariamente preocupadas ou ligadas nas questões políticas, sociais, né? Elas estavam só utilizando aquilo como um meio, como tu falaste, de expressar os seus afetos, as suas... Expressar a raiva, que ok, é suas importante poder insatisfações, expressar, né? Mas no dia a dia dela Mas não faz terapia, né? Ela Para não de uma brigar no ativista, direcionado né? para onde, para No quem dia a dia de dela forma. não faz muita movimentação, ela tá mais num ativismo de sofá, entende? Acabou as eleições, tá, agora vamos falar de outra coisa, deu, né? E que é a coisa da reclamação também, né? Como as pessoas parecem que muitas entram num movimento de hábito mesmo de reclamar, mas não usam esse momento de reflexão para, de fato, bom, então eu, baseado na minha insatisfação, vou escolher melhor meu candidato, vou estudar melhor as propostas. Então, talvez por isso também que vem se perpetuando, né? Muda o lado dos governos e tal, e não muda tanta coisa assim. Então, uns pior para outras coisas, outros melhores em outra, e assim vai, mas a gente talvez não sinta na ponta, né? Enquanto apenas cidadãos comuns que não estão se candidatando, a gente não sente tanta mudança, eu acho que também por isso, porque se a gente pensar o representante do povo, igual a gente fala, é o representante, né? Eu lembro de pesquisa, de linha de pesquisa nossa, o representante é uma amostra, né? Ele foi tirado da onde? Do nosso meio, é um de nós que está lá. Então, os defeitos, né, que a gente vê, ou qualidades que está lá, também estão na gente, só que como é muito mais fácil a gente falar do outro, apontar, né, um partido, uma pessoa, enfim, e não se ocupar com a nossa parte. Eu acho que esse é um ponto que penso ser importante a gente falar, né? Beleza, estamos todos insatisfeitos? Estamos. O que eu individualmente posso fazer, o que está na minha gerência para contribuir com alguma coisa? Porque senão fica só no hábito de reclamar e aí, como você falou, parece que isso ocupa as redes sociais e acabou as eleições, acabou o assunto, né? Uma pessoa, inclusive, me falou, é bom que depois vem a Copa, daí já muda o assunto. Mas não é por acaso. Tudo é pensado. Né? Tudo pensado, aí programado. Aí as eleições já passaram, mas vem o Natal, vem as reuniões de família e vem a conta, assim, né? Vem o impacto disso tudo e que a gente vai ter que olhar e encontrar pessoas que têm opiniões muito distintas da gente, né? E aí, como lidar com isso, assim, né? Como é que eu vou manter um relacionamento minimamente saudável com uma pessoa que pensa completamente diferente de mim, né? Pensa o oposto. Daí é onde muita gente não tolera, e aí sai do grupo, daí briga, né? Não vai na janta de família, né? Rompe mesmo. Achei ótimo quando falaste do ativismo de sofá. E tem o outro polo da situação, que então não é o ativista, não é quem expressa a sua posição, né? Essa chamada para o posicionamento. É preciso se posicionar? As pessoas... Ou seria também uma posição, uma escolha individual? Eu não quero expressar. Eu acho que é uma opção política também,
Eu gosto, depende do meu, por exemplo, do Instagram. Se for mais da clínica, eu não. Mas o meu, assim, eu gosto de colocar algumas coisas, mas não falando. Mas é uma assim, escolha, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, não. E eu acho que tudo é assim, a gente tem que aceitar, não tem que todo mundo tá. Né? É aceitar as diferenças. O que eu acho, por exemplo, em grupos de família, é assim, por exemplo, no grupo da minha família. Daí tem o pessoal que é de tal candidato. Tá, mas vamos fazer um lugar neutro, vamos falar de outras coisas. Só que as pessoas, se a gente falar do candidato da gente, daí Deus o livre. Mas os outros podem ficar o tempo inteiro falando. Daí não existe o respeito de um espaço neutro. E isso que eu acho que é complicado. Vamos fazer assim, gente, tá, vamos combinar, não vamos falar de política no Natal, não vamos falar de política porque a gente sabe que vai dar briga. Tá, beleza, sempre tem aquele que começa, né? Então, eu acho que é isso que é o complicado, sabe? Essa que é a questão, os combinados, né? Que tudo tem seu combinado. Seria o rebelde? Ou não entende Eu vejo limites? Que não Quem entende é esse limites, cidadão? porque não vai dar certo, eleitor? vai dar briga. Eu vejo que tem três personagens, né? 3 carapuças, talvez, assim, que as pessoas vestem com relação a isso, assim. Então, um é o intolerante, né? Que é aquele que ele para de seguir todo mundo, ele não fala com pessoas que pensam diferente dele, ele realmente não suporta, não tolera o diferente. Aí tem o evitativo, que é aquele que, assim, para não dar briga, vamos não falar, também se puder não pensar, se puder não ler sobre o assunto, porque eu não gosto de política. E aí eu me lembro muito daquela frase que fala que é uma pena, né, quem não gosta de política, porque a pessoa vai ser governada por quem gosta, né? E aí ela vai ter que se haver com as consequências dessa escolha de não querer olhar para a política como algo dela, né? E tem o advogado, né, ou o crente de política, que ele acha que é missão dele na Terra catequizar o outro, para que o outro entenda que ele está errado, que só existe uma verdade, que é o lado dele. Então, acho que, sei lá, a maior parte das pessoas em algum momento veste uma dessas carapuças aí, acaba representando um desses personagens, mas quanto é importante a gente olhar pro depois disso, que é exatamente isso que a gente está falando, né? O que fica? Tá, então ficou combinado que a gente não pode falar sobre um determinado tema? Daí, será que isso é o melhor que a gente pode chegar enquanto comunidade, né? A gente não pode falar, porque é um assunto que Não, em junta de família, não vamos às vezes chegar. Né? Não, eu entendo que é uma regra mediadora, né? Dependendo da família, acho que não dá. Na minha não dá. Não, e talvez não dê mesmo, mas o que eu tô trazendo pra gente refletir Sim, é não, justamente claro. isso, Eu né? acho Olha, que não pode ficar aí xingando os outros. Compreender o que é possível, o que é as saudável, regras que funciona funcionam para esse grupo, né? Dá pra... tipo, não sabia que aquelas assim, fica chocado, tu vota nesse, mas tudo bem. E tudo bem, continua amigo. E da pergunta da Carol se tem que se posicionar, eu fico pensando que assim, tem que se posicionar no momento do voto. Né? É ali que a gente se posiciona de verdade. Então, que a gente também entenda que a gente tem um limite de alcance, né? E eu acho engraçado que as pessoas, elas são vaidosas, elas acham que elas realmente conseguem convencer outras pessoas que têm, né, posicionamentos diferentes, percepções diferentes, através de um post no Instagram. Não é, né? Se a pessoa estudou, não estudou, leu, não leu, com todas as experiências de vida que ela viveu, ela pensa assim, será que é você mesmo, com um post ali no teu Instagram, que você vai... virar o jogo das eleições. Com toda dúvida em relação às pesquisas, Isso. institutos, mas gostaria de saber, né, uma pesquisa de quantas pessoas mudaram o seu Isso. voto Baseado no em que eu escrevi postagem, aqui, no né? que o amigo convenceu. Então, acho que tem um lugar aí vaidoso de a gente achar que, eu transformo o mundo com os meus posts no Instagram. E talvez a gente possa olhar para formas realmente mais efetivas de transformar aí, que é ou se envolvendo mesmo, ou estudando mais, né? Para a gente votar melhor. Eu acho que é mais por aí. Mas isso também é uma coisa muito ansiogênica. A eleição tem muita gente que, no consultório, eu estou vendo assim, muita gente adoecendo assim, por conta de muitas coisas que soltam boatos na internet do que vai acontecer, independentemente de candidato, enfim. E a gente está vendo que o pessoal também está pandemia. Aí veio a pancada da eleição e a gente não tem paz, né? E a saúde mental dos pacientes, a gente vê assim que a preocupação do futuro no que toca a sua individualidade, da sua família. Que elas estão assustados, né? E as campanhas eleitorais num todo, assim, estava pensando esses dias sobre essa parte de comunicação mesmo, são muito ruins, muito mal feitas, assim, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Poxa, será que durante um debate, né, para a presidência, né, que é uma coisa, não que os outros não sejam, mas assim, que
poxa, acho que é a eleição que mais tem visibilidade. Será que não é possível, enquanto o candidato fala ali, ter uma equipe composta por grupo dos dois partidos, colocando na legenda, tipo, essa informação dada aqui foi verificada, e colocar a fonte ali verificada, notícia postada em tal lugar, selinho de verificado, ou essa informação não teve verificação. Será que não era muito mais fácil isso, do que a gente ter que assistir todo o debate, depois assistir todo o ataque de o que é fake news, o que não é fake news, ou de não assistir nada disso e ter que sozinho procurar, tá, ele falou isso aqui, deixa eu ver se isso aqui é real. Deixa eu ver. Não tem como saber. Né, e fico pensando que a população que tem menos acesso, pior ainda, né? A pessoa não tem nem internet, muitas vezes não tem nem tempo, tem que trabalhar tem nem horror. tempo, Sim. exatamente. Como é que ela vai se ocupar realmente de ser um melhor voto, né? De estar melhor para essa Separar votação, o joio do né? trigo, né? Exatamente. Qual fonte é confiável? Mas daí tu Exatamente. estás propondo que os candidatos trouxessem uma curadoria É. boa eu acho das que informações que eles Mas eu trazem, acho é que isso? seria Fundo, bom. assim, eleitoral, com todo o dinheiro envolvido, eu acho que poderia, né? E exatamente isso. Do ponto de vista ético, Né? seria ponto de muito vista bom. Isso seria maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas eu não consigo ser assim otimista, Utópico. não acho que isso vai Não, acontecer, tô mas é uma ideia fazendo- fantástica. eu né? tô falando que a gente mira no ideal, a Não, gente acerta no só real. para fazer uma provocação, Né? assim, A gente né? acerta no real, mas não é? É. Mas isso que eu quero dizer, quantas pessoas estão preocupadas em transformar o sistema eleitoral do jeito que ele é? Ninguém. Quem está preocupado é quem vai ganhar, quem vai perder, se a minha empresa vai ficar Exatamente. melhor, se meu emprego está garantido, meu cargo, né? Então, eu acho que... E aí entra de novo, né? As pessoas estão olhando e atacando tantos candidatos e nós, né? E você, Alecrim Dourado, que está nos assistindo, né? Será que você também não está olhando só para o teu umbigo? Com certeza. É. Difícil, né? Mas- Difícil. Qual o problema do indivíduo pensar, nesse caso, numa decisão que vai modificar, impactar na sociedade, mas vai impactar na sua vida individual? E daí, quando a gente fala, né, do autocuidado, do pensar em si, se preservar, estaria errado quando a pessoa decide, faz uma escolha que tem uma consequência política, pensar no que vai ser favorável para si? Porque tem pessoas que têm uma ligação, enfim, de trabalho, né? Até mesmo todas as equipes que estão envolvidas, por exemplo, É uma com determinados competição, né? candidatos, a Não, eu pessoa acho que é individualmente vai inevitável, né? ter... Não, acho que é inevitável você pensar o que é melhor para você também, né? Nesse Mas contexto. eu acho que, por exemplo, assim, a questão da polarização, porque os políticos estão exercendo o papel deles ali, eles estão tentando ganhar e ter todo o poder, né? Mas o adoecimento do povo, né, que fica nessa polarização. Tem um monge budista que eu não me lembro o nome dele, mas ele é lá de Três Coroas, lá em Porto Alegre, ele estava falando que dos textos dos sagrados do Buda, que o Buda falava que o maior problema seria a gente dizer que é budista, a pessoa dizer que é budista, que no momento que tu diz que tu é alguma coisa, deixa de olhar para outra coisa, o que tu não é, né? Então, isso é muito, assim, no momento que eu falo que eu sou isso, então, não, por exemplo, eu sou psicanalista, então eu deixo de olhar para outros referenciais teóricos que são muito legais, muito interessantes, que também são muito efetivos, enfim, para toda uma outra, né? Então, o perigo disso e o desserviço de dizer que da gente escolher, às vezes, um lado e perdendo e fechando, né? Te fechando para entender o que o outro lado está podendo trazer, porque com certeza tem coisas boas dos dois lados, tem coisas ruins dos dois lados. E só que daí tem. sempre, né? E a gente não consegue ver o mais, assim, já se perdeu a verdade, já se perdeu, a gente já não Não. consegue acompanhar mais. E até, assim, né, Tereza, você falou ali, os políticos estão fazendo o papel deles. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, talvez seja esse um grande problema. Eles não estão fazendo o papel deles. Mas é porque- politicagem, eu digo assim, essa coisa a mais politicagem. politicagem. A política em si é para ser algo super nobre. Super né? bonito, Se a é. gente parar para pensar, assim, até eu tava pensando esses dias vendo o debate, Tem né? política em tudo, né? Vendo os dois, né, no debate, enfim. Eu tava pensando, nossa, acho que nunca teve tanta carência, assim, de simpatia. Nenhum dos dois é simpático, assim, pelo menos ao meu ver, e o que eu percebo da visão das pessoas, que as pessoas não se identificam, né? Queriam que tivesse outros candidatos, enfim. E entra a coisa também da palavra, assim, da simpatia, né? Que é o bem comum que nos conecta. E não parece em nenhum momento que eles estão preocupados com o bem comum. E aí é difícil a gente se conectar e também fazer uma escolha
plena, né? A gente faz a escolha ali baseado nos critérios que cada um definiu. Por isso que eu digo, então é complexo, né? São duas pessoas ali que, né? E as pessoas que vão perdendo sua saúde mental brigando por elas. Sim, E essa questão que você falou, né, do monge, da questão do budismo, você dizer eu sou tal coisa, né, justamente. E o posicionamento que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco. Eu, pessoalmente, escolhi não me posicionar em rede social, porque certamente eu tenho a minha posição, o meu voto, votei, né? Mas tenho amigos, ou sigo também, pessoas que não são amigas, que eu me interesso na rede social, que partilham ou expressam a sua posição em dois pontos de vista diferentes, justamente porque eu me coloco, escolho estar aberta para escutar o que os dois lados têm Eu também. para dizer. E, na realidade... Para aprender também. E é por aí, né? Porque, assim, tem uma frase de Aristóteles que fala que a virtude está no meio. E é isso, né? A gente vem falando aqui nos nossos outros podcasts aqui sobre os extremos. Então, como o extremo ele acaba impedindo, ele te distancia tanto da outra ponta, você não consegue mais enxergar a outra pessoa como ela realmente é, né? E aí entram também as simplificações, que eu acho que dessa onda da polarização é a pior parte, né? Se fulano vota em ciclano, então ele é intolerante, ele é burro, ele não lê, ele é ignorante, ele é estuprador, então assim, homofóbico, o outro pensa diferente de mim, então os xingamentos, né? Existe o certo e o errado. E eu estou certo, o outro está errado. E até comentava também, assim, né? antes do nosso encontro aqui, sobre isso, que assim, tem muito viés, né? E até das redes sociais, assim, hoje em dia os algoritmos, eles favorecem que tem o tal do lookalike. Então, se você clica em algum vídeo sobre, sei lá, um partido de direita ou de esquerda, vai aparecer mais para você conteúdos similares àquele. Então, por isso que às vezes a gente tem aquela sensação tão grande de disparidade entre o que você consome e o outro, né? Nossa, será que a fulana não viu? Não, ela não viu. Porque o algoritmo dela seleciona outras coisas para ela. E por isso que cada um tem a sua verdade, né? Então, como é importante a gente olhar, eu acho que de uma forma um pouquinho mais racional, assim. Porque eu vejo que a galera fica muito apaixonada, né? Sim, e os apaixonados, justamente por essa escolha que eu fiz, talvez para enganar um pouquinho o algoritmo também, né? Mas porque eu tenho interesse em ouvir lados diferentes. E assim eu recebo mais informações. Dos dois lados, Mas como a paixão, ela é a mesma. E daí isso as pessoas acabam não enxergando, porque com informações diferentes e lados opostos, eles têm um comportamento similar. E a paixão É muito muitas vezes engraçado cega, observar né? de fora. Surda e muda, cega, né? surda e muda, e disso vai Isso. vir um casamento de pelo menos 4 anos. Isso, então, exatamente. acho que também por isso, né? Talvez o Brasil, porque tem essa coisa do futebol, a gente acaba, né, no geral, vendo que as pessoas assumem esse lugar meio de time, assim, né? Então tem a cor de um, a cor de outro, a torcida, as bandeiras, como talvez a gente precise repensar isso e olhar para as eleições como que é, né? Um processo coletivo que tem consequências sérias e que talvez precisasse também ser visto mais com seriedade, né? E até olhando para si, né? Eu brinco muito com meus pacientes, eu falo muito de estratégia. Pode se posicionar ou pode não se posicionar. A questão é estratégico para você ficar quietinho ou é estratégico para você falar? Porque se a gente for ver até os influencers, quem se posiciona, tem um interesse. Sim. Então, beleza, tem o interesse do coletivo, Tem talvez um tenha. porquê. Mas tem um interesse particular ali de ganhar uns views, um engajamento, uns likes, um compartilhamento. Tem um interesse muitas vezes financeiro, tem um interesse muitas vezes de um cargo que vai receber daqui a pouco. Então, eu acho que não tem como você não pensar no que é melhor para você. A questão é, a qualquer custo? Então pode ser estratégico não entrar em treta no grupo da certeza. família, porque Natal vai Muitas chegar. Muitas vezes a linguinha dentro da boca, E a gente ela quer- ajuda a gente. Partilhar a ceia. Mas aí eu fiquei pensando também assim, né? Para quem que serve essa polarização, assim, né? Essa dissociação, a falta da integração. A gente sabe que integração é um mecanismo, né, muito mais evoluído do que a dissociação. Claro, os dois são igualmente necessários para o nosso psiquismo, mas a dissociação ele é mais primitivo, né? A integração precisa
de mais trabalho, de mais inteligência, de mais crítica. E para quem que serve um povo dissociado, um povo polarizado? Para os próprios políticos. Né? Para os próprios Os políticos únicos que estão lá interessados, interessados no seu próprio ganho, né? Na sua própria vida e não no coletivo, assim. Então, ficar muito apaixonado, né, por essas pessoas, assim, pode ser muito perigoso, né? Frustrante, Tanto né? no sentido individual quanto coletivo. Então, é isso que a gente precisa olhar, né? A gente tem que, como a Carol falou, e vocês todos falam, bom, olhar para todos os lados e o que cada um oferece de bom ou não tão bom e tentar fazer uma escolha mais aproximada daquilo que me interessa e que também pode servir bem para o coletivo, né? O ideal ele não existe, né? Existe o que é Não. possível, assim. Mas eu acho que são tempos muito estranhos nesse sentido, assim, porque é isso, assim, tá faltando integração em vários, está tudo muito, não é só em relação à política, né? Tá tudo muito dissociado, assim, muito extremos, né? E isso que a Andrea está falando dos algoritmos, isso está sendo bem perigoso, porque as pessoas, cada um Isso. cada um já é um universo particular. E com os algoritmos agora é muito mais, isso é muito mais Isso, né? real. Queremos dividir muito mais as pessoas. forte, porque daí tu só recebe tais notícias, então tu não consegue entender porque o outro pensa daquela forma. Sim, te Se direciona, só né? chega Te para bloqueia ti para algumas tais coisas. notícias e para ti o mundo é de uma forma, né? E aí também, gente, uma colocação, a importância dos adolescentes, né? Eu tenho uma enteada que fez 15 anos né, conversando com ela e também sobre as questões dos amigos e tudo mais, como é importante tirar também essas crianças do mundo da lua, né? Do mundo Netflix, do mundo das séries, dos filmes e também botar aqui, ó, pezinho na vida real. Porque a vida real vai ter, né, vai implicar nessas escolhas. E como eu não vejo eles nem um pouco preparados, como a gente não estimula esse raciocínio também crítico do que está sendo visto, né? Eu vejo que talvez até pelo politicamente correto, as escolas estão muitas vezes assumindo um lugar de neutralidade e intolerância. Então não pode mais ter um debate em sala de aula sobre os valores, sobre os candidatos, não necessariamente com os dados reais, mas que colocasse também para os adolescentes a importância deles se posicionarem psiquicamente, deles conseguirem fazer uma escolha, né? Eu vejo que é difícil, e isso a gente fala de escolas particulares, né? Muitas vezes acaba tendo isso. Imagina quando a gente for para o público, para carência, né? Sim. Que a gente sabe que infelizmente existem muitas escolas públicas, então cada um faz o que pode, mas com os vieses, né? Ah, então essa escola, daí tem muitas influências políticas, aqui não pode X, na outra não pode Y. Como é que fica, né? E será que as famílias estão, né, E porque os trabalhando próprios adultos estão com dificuldade nessa conversa, nessa discussão, né? Que não deveria ser briga, né? Então, essa posição, a questão da dissociada, né? E imatura Sim, que primitiva, os né? adultos têm apresentado. Então, realmente fica muito difícil poder educar, levar essa reflexão para que os adolescentes tenham esse aprendizado. E dentro do estoicismo tem uma frase que é do Marco Aurélio que fala assim: as pessoas existem umas para as outras, você pode instruí-las ou suportá-las. E aí entra essa questão da educação, né? Se a gente não instruir as nossas crianças, nossos adolescentes sobre isso, de que né, alguns comportamentos dentro desse lugar político não são muito válidos, não ajudam em nada, etc., a gente só vai ficar replicando, né? E aí acho que a gente percebe que o comportamento político das pessoas não muda. Então tem os fóbicos que acabam que não querem, porque viram a família inteira brigar. Então, não quero nem ver, não quero nem falar. Não quero mas me isso envolver. tem um custo caro, né, pra gente no coletivo. Então, acho que falta aí mais papos como esse, assim, da gente poder falar, não sem viés algum, porque todas temos as nossas opiniões políticas, mas pensando no que a gente pode melhorar enquanto sociedade, assim. Né? Hoje eu me encontro na posição de estudar, de aprender um pouco mais, porque política, confesso que é um assunto, vamos dizer, que talvez eu estivesse muito na superfície. Né? Mas também não quero ficar na Glória Pires, né? Dizer se não tenho condições de opinar. Hoje não tenho. Mas é possível se aprofundar. Né? Mas para a gente se aprofundar, ou ok, também tem a escolha de estudar um lado só, mas não, eu escolho aprender, escutar as versões para poder
criar a minha posição e daí sim dar a minha opinião. Isso, que eu acho que com certeza é o mais saudável, né, Carol? A gente estimular as pessoas, independente de qual lado vão escolher, mas a buscarem coisas que têm relação, conexão com os seus valores. O que eu percebo é que é muito pior, né? A discussão é muito mais rasa que isso. As pessoas eu vejo no geral, nem entenderam tanto isso. É muito mais a coisa lá na ponta, né? Tá, mas isso vai resultar no quê? Para minha família, para o meu salário, elas não entendem que a gente está falando de valores, de coisas que vão ser introduzidas nas instituições como um todo, que isso demora anos para mudar depois, né? Então, acho que a gente tem bastante para caminhar ainda em educação, mas é mais por aí mesmo, de cada um também, num lugar muito humilde, né? E aí até te parabenizo, porque é isso, né? Ninguém sabe tudo, eu também não sei, também tem que estudar. Né? E política, quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe, mas não é o que a gente vê as pessoas empoderadíssimas sem informação nenhuma, né? O tal do ignorante com iniciativa, assim. Como tem gente que acha que dá para palestrar sobre política e, na realidade, a pessoa conhece superficialmente muito, né? Então... Não. Outras coisas eu estou podendo palestrar. Aliás, meu marido diz que eu gosto de palestrar, por isso que estamos aqui, né? nesse espaço, mas de política, muito a gente poder compreender, entender o comportamento humano, né? Que tem algo a desenvolver, a amadurecer nesse quesito política. E ver o que eu falei antes, que complicado a gente não poder falar, né? Então tá bom, pra gente não brigar, a gente não vai falar sobre política, porque a gente também não cresce, né? Porque de um debate saudável vem a percepção do outro, não tinha olhado por esse ângulo, a gente se abre, a gente sai do algoritmo e se abre para é verdade, ela falou isso, eu nunca tinha pensado dessa forma sobre isso. E se a gente não tiver essa possibilidade de discussão, aí lascou, né? Aí nós vamos ficar cada um fechado no seu micromundo, indignado que ninguém pensa como a gente. E como é que isso vai funcionar como sociedade pra gente ir pra frente, né? Pra gente não ficar estagnado. Sim. E até perceber os espaços onde vai funcionar essa conversa, essa educação, justamente na sala de aula, criar uma situação de um debate, representar o próprio debate político presencial, né? Mas isso requer uma maturidade que a gente não vê, né? Troca de mensagens, a gente sabe que para qualquer assunto é um timing que não continua, né? Um manda mensagem, está respondendo o outro, fica sem sinal, então ali já dissocia. A política com a internet, né? Com a barreira da tela, daí eu posso dizer o que eu quiser, né? Para quem eu quiser, na hora que eu quiser, pode ser meia-noite, 3 da manhã, anônimo, pode ser no grupo. Não me identifico, né? Então, nas redes sociais. Isso. E acho que talvez falte também essa coisa das regras, né? Porque, veja, a gente, enquanto médicas, a gente não pode falar qualquer coisa que tenha algo implicado com o nosso posicionamento da profissão. Eles, enquanto políticos, também deveriam ter, mas parece que as pessoas já aceitaram isso. Não, mas o político, ele fala o que ele quiser, porque ele é político, né? Ele quer ganhar, e na realidade o foco do político não deveria ser ganhar, deveria ser o bem comum, né? Passar as propostas para frente. Então, acho que temos uma caminhada longa aí para amadurecer. Temos. Seguiremos, migas. Então, mais uma vez, agradeço a presença, a nossa conversa. Hoje, um tema bastante profundo, em mais que sério. A gente... Vou colocar, né, para o grupo, podemos desconsiderar na superfície, mas tempo, vida para seguir aprofundando, porque é algo que nos toca como individualmente, na sociedade, no futuro das nossas famílias, do nosso país. E também estaremos abertas para posição, opinião das nossas seguidoras, ouvintes, lá no @VidaLowcast. Isso aí. E até porque as tretas de família sobra para as mulheres resolverem depois, né? Aí a namorada briga, bota não sei o quê, um sai do grupo, quem tem que organizar o churrasco? A gente sem o grupo. Aí sem o grupo aí dificulta. Difícil, né? E bons encontros de família no Natal, porque não há nada que separe esse amor, né? Até as paixões breves, muito passageiras, não vão estragar esse amor barreiras verdadeiro. Que são superáveis, né? Sim. Precisam ser. E fica a reflexão também para as próximas eleições, né? Se a gente vai querer se comportar do ponto de vista de autoanálise cada um, como a gente fez dessa vez, se valeu a pena, se foi estratégico ou não, né? Se a gente vai ser mais agressivo ou talvez mais um observador, né? Um estudioso aí da causa.
Isso. Pensar no seu comportamento, né? Poder escolher. Aproveitar o tema político. De maneira estratégica. Fazer o nosso jabá, né? Por favor, siga a gente nas redes sociais. Contamos com o seu curtir, com o seu comentário. Sim, também estaremos no YouTube. Isso aí. Isso aí, gente. Então tá, amiga. Até, Tchau. amigas. Tchau, gente. Até a próxima.